Quando uma pessoa nasce, ela é registrada no cartório de registro civil e passa a ter a chamada personalidade civil. Nasce então a pessoa física ou natural. Mas como nasce uma empresa ou pessoa jurídica? Quando uma ou mais pessoas resolvem constituir uma empresa, também o seu registro é feito no cartório de registro civil. Nesse caso, a personalidade é jurídica, ou seja, ela não é natural e existe apenas no âmbito da lei e do Código Civil. Para se constituir uma empresa ou pessoa jurídica, é necessária a formação de um patrimônio. E você sabe quais elementos constituem o patrimônio de uma empresa? Ao contrário do que se pode pensar, a contabilidade não é uma ciência exata, mas sim uma ciência social que tem como principal objeto de estudo o patrimônio e suas transformações. Um patrimônio se forma a partir da iniciativa das pessoas que constituem a sociedade empresarial. Os sócios podem aplicar recursos na empresa, que passarão a constituir o patrimônio, sejam eles em forma de bens, direitos ou caixa. Após esse investimento inicial, as atividades da empresa geram recursos e responsabilidades, que de forma orgânica constituem o patrimônio empresarial. Vamos conferir alguns elementos que compõem o patrimônio de uma empresa? Ele é composto por 3 conjuntos distintos. São eles: os bens, os direitos e as obrigações, sendo os 2 primeiros a parte positiva do patrimônio e o terceiro a parte negativa, cuja equação resulta no patrimônio líquido. Os bens e os direitos constituem o chamado ativo, a parte do patrimônio que caracteriza a aplicação dos recursos. Já o passivo é o patrimônio líquido, são as partes destinadas ao registro das origens dos recursos. E então, vamos conhecer as principais diferenças entre ativo, passivo e patrimônio líquido? Ativos são benefícios econômicos futuros. É a capacidade de um recurso em contribuir para o fluxo de caixa ou equivalentes do caixa para a entidade. Eles são classificados em circulantes e não circulantes. Ativos circulantes são recursos utilizados no ciclo operacional da empresa, em curto prazo. São os valores em conta corrente, as aplicações financeiras, os créditos oriundos de venda a prazo para clientes, os estoques de mercadorias e outros créditos de liquidação no curto prazo. Já os ativos não circulantes são os bens e direitos que serão realizados ou utilizados em períodos superiores a 12 meses ou ao ciclo operacional da empresa. Os ativos não circulantes podem ainda ser de longo prazo, como investimentos imobilizados em intangíveis. Já os passivos compostos pelas obrigações da empresa representam a origem dos recursos. É a herança de eventos ocorridos no passado e dos quais se espera benefícios econômicos gerados para a empresa. Essas obrigações são divididas entre aquelas relativas a terceiros, ou chamadas exigíveis, e também as relativas a sócios proprietários da companhia. Da mesma forma que o ativo, as obrigações em relação aos terceiros são divididas em circulantes e não circulantes. As circulantes referem-se aos salários a pagar aos colaboradores, as duplicatas emitidas pelos fornecedores e pelas compras efetuadas a prazo pela empresa, os tributos devidos ao governo pelas operações da empresa, entre outras. As não circulantes referem-se às dívidas de longo prazo, como os financiamentos, empréstimos e parcelamentos. Mas, além disso, a empresa possui obrigações quanto aos sócios. Você sabe dizer quais são suas peculiaridades? Elas são chamadas de não exigíveis, pois se um sócio decide exigir de volta o patrimônio investido, isso pode comprometer o futuro e até mesmo a existência da companhia. Também são conhecidas como patrimônio líquido e representam um investimento dos sócios ou acionistas para a viabilização das atividades empresariais. A contabilidade registra e analisa essas informações no balanço patrimonial, uma das principais ferramentas disponíveis a um contador. Ele é um relatório estático que apresenta a situação patrimonial da empresa em determinado momento. Caracteriza-se pelo equilíbrio entre as contas do ativo e as que compõem o passivo, e o patrimônio líquido. O balanço patrimonial é responsável por explicar a situação patrimonial das entidades empresariais, além de ser o documento oficial de registro e controle do patrimônio. É uma importante fonte de informação gerencial.
Como vimos, a estrutura empresarial é suportada pelo seu patrimônio. E a contabilidade é a melhor ferramenta para o seu fiel controle e gestão.